Olá, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila. Eu sou o Chicão Somavila, editor do programa O Ponto da Política. Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril de 2019, 19 horas em ponto. Diretamente da cidade de Pinhais, esse programa é transmitido. E a transmissão do áudio desse programa é feita pela rádio FM Nova Pinhais, prefixo 98.3, todas as quintas-feiras, às 11h30. Ao meu lado aqui, Jerry Barros. Ele é jornalista e empresário do ramo da construção civil. O Jerry Barros esteve presente na posse de Jair Bolsonaro, ocasião em que entregou um presente ao presidente, que ele vai contar essa história depois. Na pauta de hoje, nós vamos falar sobre assuntos políticos, nacionais e também locais, coisas aqui de Pinhais. O programa é aberto a todas as tendências ideológicas e, desde já, eu reafirmo, né, essa condição. O programa eu tenho o meu posicionamento político, mas não é por isso que nós vamos chegar e não abrir espaço para outras tendências ideológicas. Isso faz parte da democracia. Boa noite, Gênero. Como é que está você? Tudo bem? Boa noite, Chicão. Tudo bem? Primeiramente, quero te agradecer, que é um privilégio muito grande estar conhecendo pessoalmente, né? Tenho sempre acompanhado, sempre acompanho as lives, né? Sempre que eu posso comentar alguma coisa, eu comento, compartilho, e acho muito bacana, né? As entrevistas, você está sempre trazendo pessoal diferente, enfim, para não ficar sempre naquela mesma situação de sempre ser um programa muito cansativo. Então, parabéns pelo programa, parabéns que já não é de hoje, né? Já tem uma história já do teu programa. E para quem não me conhece, né? Eu sou o Jerry Barros. Ao contrário do que se dizem por aí, não tenho toda essa formação política, não sou filho de político, não tenho muito conhecimento. Por isso, muitas vezes posso falar alguma coisa que não condiz com a realidade, porque eu estou aprendendo ainda. Estou em fase de construção. Até poucos meses atrás, 3 meses atrás, eu não sabia a diferença de esquerda e direita. Então, isso tem entrado na minha vida, eu gosto muito disso, isso me faz bem. Como você disse, sou empresário, tenho uma boa vida, assim, né? Ao contrário do que se pinta por aí, eu tenho uma vida estável, então jamais entraria em ramo político por causa de valor. Não, muito pelo contrário, né? Então, porque assim, Chicão, tem pessoas que me perguntam o seguinte, falam, Gerry, a questão da tua história política, por que você está entrando agora nessa questão política, mas que história você tem em política? Aí eu queria perguntar até que ponto isso é válido, né? Porque hoje você vê a hierarquia familiar, o sobrenome, ele mantém 1, 2, até 3 gerações de pessoas dentro do cargo político, né? Então é o pai, o filho, depois o neto, que vão utilizando o sobrenome de uma vida histórica de um bom político. E até que ponto isso é bom? Será que é bom você pegar sempre o pessoal que já vem aprendendo de pai, filho, neto, com aquela política de aconchavo, de troca de favores, que é a realidade. A gente tem que falar da realidade. A nossa realidade hoje é essa. Troca de favores, etc. Então, eu não sei te definir até que ponto isso é bom. Será que não tem um ponto em que a gente fala, não, espera. As oligarquias vão se formando, né? Sim. E forma-se uma nova consciência, de uma nova pessoa com conhecimentos, ou a fim de buscar conhecimentos políticos, mas de forma correta, observando o que não faz bem para a política, o que não é saudável, né? E formar uma vida de política saudável, né? Eu acho que isso é o que é o mais importante. O mais importante de tudo é ser saudável, né? É ser saudável. Então, assim, quando te faz bem, é lógico que isso que te faz bem para o próximo, para as pessoas, né? E é nisso que eu tenho me focado muito, em aprender, conhecer. Peço desculpa a você que está em casa, porque muitas vezes eu posso realmente falar algo que não está dentro do script, porque assim, eu estou em fase de construção. Eu ando pelos hospitais, por exemplo, eu descobri que o Hospital Angelina Caron, que o Hospital Cajuru não são hospitais públicos. Eu descobri que são hospitais particulares que têm ali um atendimento, um convênio com o SUS, e que funcionam, né? Então, tudo é novo para mim, mas eu estou fazendo tudo novo de uma forma correta. Perfeito, legal. Muito, muito bacana essa tua sinceridade, né? Muito oportuna mesmo. Vamos ver quem está aqui, o João Policeno. Boa noite, Chicão. Um abraço. Boa noite, João Policeno, Maria Helena Somavila,
Nossa secretária está lá cuidando dos compartilhamentos. A Eliane Fornepa entrou, o Diego Chalamai também entrou, obrigado pela presença de vocês. E nós vamos aqui. Jerry, em quem você depositou seu voto de confiança na última eleição presidencial e o que te motivou a dar esse voto? Então, as pessoas falam que o Bolsonaro... Eu vou pedir desculpa aqui, pessoal, desculpa, que às vezes o convidado está respondendo e eu estou vendo aqui, estou olhando, mas não que eu não esteja prestando atenção no que ele esteja falando. É que eu tenho que ficar, eu tenho três quadros aqui que eu tenho que controlar, ok? Por favor, pode continuar. Então, Chico, eu, como a maioria dos brasileiros, uma grande parte votou também no Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, não pela inteligência dele, porque isso às vezes deixa muito a desejar, não votei pela competência, até porque eu nem conhecia, eu votei porque eu preferia a dúvida do que a certeza do que não tinha dado certo até o momento então. Por exemplo, o governo atual, as crises, toda essa conta que está sendo cobrada nossa agora, que foi gerada com o passar do tempo, ela acabou despertando esse sentimento. Quer dizer que quem fabrica o Bolsonaro, não era o Bolsonaro que todo o país, era nós precisávamos de um presidente como o Bolsonaro, que fabricou essa indignação nossa, desemprego, enfim, e isso nos trouxe a votar no Bolsonaro, né? Então eu votei realmente no Bolsonaro, já tive muitos votos, sim, já votei no Lula, já votei no Beto Richa, votei no Bolsonaro, e se ele me desapontar, eu voto em outro também, voto no próximo. Deixa eu achar aqui, pode continuar, por favor, está aqui o presidente Bolsonaro que você votou. Então, na verdade, assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo presidente Bolsonaro, não pelo lado político dele, até porque isso ele falta muito nele. Eu acredito que um bom político ele tem que ser formado sim de caráter, mas também de inteligência. Então isso realmente às vezes falta um pouco nele, porque se eu fosse o presidente eu não pegaria já logo de cara a pauta mais importante que se tem, que mais afetaria a vida de todos, como essa pauta da Previdência. Eu aguardaria um pouco mais, estabilizaria todas as situações, para depois entrar num assunto tão delicado. Né? Então, assim, eu achei que faltou um pouco de articulação, não digo, mas de inteligência mesmo, da parte da equipe dele nesse sentido, de pegar já logo de cara algo que está comprometendo aí, mal ou bem, a opinião pública, né? Então, assim, tudo que divide não soma. Então, está dividindo a opinião das pessoas. Eu, por exemplo, sou a favor da reforma, mas sou contra que os militares e outras classes mais diferenciadas não entrem. Eu acredito que tem que ser para todos, né? Tem que ser para todos. Então, assim, votei no Bolsonaro, até o momento, então, não me arrependo. Até o momento ele tá fazendo aquilo que ele prometeu, que era não ter troca de favores. Por um fim, na troca de favores, existem cargos dentro do governo federal que querem negociar que custa 58 mil reais de salário. Então, é 2, até 3 vezes mais do que o salário de deputado federal. Então, os cargos, eles contam muito mais com o mandato lá dentro. Algum cargo específico, assim, que você tem em mente, que você saiba? Diretorias, por exemplo, das empresas governamentais, são os cargos de diretorias que passam da casa dos 50 mil reais, né? Que realmente, então, ele é muito mais lucrativo do que o cargo em si de exercer o mandato, né? Perfeito. Porque o problema hoje, o que eu vejo? Foi bom ter essa nova gama de políticos que se tem lá hoje na Câmara dos Deputados. Eu gostei, por um lado. Só que tem deputado federal, por exemplo, que ainda vive o papel de vereador, apanhando por aí. Quer dizer, se o cara tem que estar lá como deputado federal, ele tem que estar lá como deputado federal, e não com a cabeça na época do vereador, né? Então, isso eu discordo muito, realmente. Acredito que nessa próxima eleição haverá uma troca muito grande ainda, acredito muito grande mesmo, das cadeiras que se tem lá, mas eu espero que entrem pessoas não politizadas, mas que também tenham um pouco de inteligência, né? Sem dúvida. Para 2022, essa. 2022. Vamos ver aqui quem mais. Então, João Policeno, acredito que o ponto de ruptura está no pensamento de novos modelos políticos. Diego Chalamai, boa noite, Chicão. Boa noite, Jerry Barros. Esse Jerry é muito bonito. Ele ofusca a minha beleza. Tá aí, Jerry. Olha, Tielo Estais entrou, obrigado, um grande abraço. Lucas F. Júnior, a reforma da Previdência está comprometendo todo o andamento do Brasil. Sim. Sem ela, o Brasil não anda. Poderia pôr por que aí, Lucas? Legal a tua intervenção aí. Por que você acha que ela não anda? Seria interessante, bacana a tua intervenção. Rafael Santos, opa, beleza, está presente aí, Rafael Santos. Tânia Pastorello, de Foz do Iguaçu. Diego Chalamai, Jerry, sabemos que a
que a maquinária de interesse do município de Pinhais é muito grande, onde o maior articulador político da história de Pinhais é o ex-prefeito e atual deputado. Onde ele manda e desmanda, e só tem benefícios dentro do município. Se você babar o ovo deles, se você não puxar o saco da administração, eles fecham as portas para você. Qual a sua opinião sobre tal assunto? Essa questão local nós vamos falar no final, tá ok? Está no script nosso aí, mas não vai ficar sem resposta aí. Tânia Pastorello, lá de Foz do Iguaçu, né? Boa noite, Tânia, um grande abraço para você. Sandro Mello entrou. Boa noite, Chicão, boa noite, Gerry Barros. Obrigado pela presença de vocês aí. Gerry, qual a sua avaliação desses primeiros 100 dias do governo Bolsonaro? Eu diria o seguinte, que faltou, como eu te falei, um pouco de inteligência nessa parte de articulações dentro da política deles lá, de colocar assuntos, primeiro fazer o Brasil andar, que eram os assuntos mais fáceis de resolver, né? Então faria-se esses assuntos mais fáceis de resolver. O Brasil, veja que nós viemos... governo Bolsonaro. Nós viemos de uma expectativa muito forte. Então essa expectativa, ela pode acabar causando frustrações em pessoas. Então você não causa isso já logo de cara. Então, nessa expectativa que nós viemos, de mudança, eu aposto como todos chegou agora na virada de ano, assim como eu, falou, pô, 2019 vai deslanchar, o comércio vai abrir, a roda vai girar, a engrenagem vai girar, e não aconteceu isso até o momento. Eu acredito que não aconteça isso nesse ano. Por quê? Justamente porque colocou assuntos muito... que afeta muito a vida de todos já logo de cara. Eu acredito que não foi uma boa atitude, eu acho que está tendo boas atitudes de não negociar, sim, a velha política tem que acabar mesmo, porque isso tem quebrado realmente o país, os acordos, né? Então, assim, você tem hoje muitas pessoas que estão dentro da vida pública, não pela informação e nem formação, mas por quantos votos ele tem dentro da sua região eleitoral. Então, hoje o governo está feito por cargos eleitorais, né? Então, assim, falta muito pessoas capacitadas nas formações adequadas, e tem muito disso por aí, muito mesmo, muita gente com muita capacidade. Inclusive dentro do próprio Ministério tem umas pessoas ali que, não sei se é falta de capacidade ou se é uma porra louquice mesmo. Que é falta de experiência. Porque coisas às vezes acontecem ali. Agora você está falando realmente dessa situação de velha política, nova política, né? Nesses primeiros 100 dias. Aonde estaria a nova política e a velha política? Porque o Congresso, digamos assim, o Congresso Nacional, o governo, eles são poderes separados, mas eles devem ser harmônicos entre si, né? São independentes. Agora, veja só, existe também a participação dos partidos nos cargos de governo. Isso não evidentemente que tem que se diferenciar. Evidentemente tem que cuidar para não cair em negociata, mas em negociação é possível, né? Uma negociação de um cargo aqui, outro ali, porque os partidos são formados para quê? Para ajudar a governar, não é verdade? Ou fazer oposição ou situação, mas de qualquer forma, uma negociação seria possível ao invés de negociata? Eu acredito que essa palavra não exista dentro da antiga política, até porque, como eu te falei, a geração vem passando de pai para filho há muito tempo, e há muito tempo isso é a nossa realidade. A troca de favores, enfim, essa é a realidade de hoje. E quando você fala de uma nova política, é de uma pessoas que ainda não se politizaram nesse sentido, que também, mas que traga consigo a honestidade, mas também um pouco de coerência, lógico. A questão de coerência ela é fundamental para todo e qualquer governo. Eu acredito que essa distinção de poderes hoje não existe. Hoje não existe. Por quê? Porque a Câmara Federal ela aprendeu o poder que ela tem. As câmaras municipais ainda não aprenderam isso. As câmaras municipais não aprenderam o poder que eles têm, mas a federal aprendeu. Eles aprenderam que qualquer projeto, qualquer ordem que sai do executivo tem que passar por eles. Isso aí entra a negociação. Exatamente. Exatamente. Só que essa negociação está muito longe de visar a população. Está muito longe. O que eles querem é benefício próprio. Por quê? Porque 31 mil reais de salário muitas vezes não é o suficiente para bancar toda a luxúria que eles construíram, o patamar de vida que eles construíram no decorrer da vida. Eu sou totalmente contra quem faz voo aéreo vir de primeira classe. Eu sou totalmente contra. Uma passagem de primeira classe aí chega a ser ridículo o valor que se cobra, né? E esse dinheiro sai do bolso, do contribuinte,
de você que tem casa, né? Nós pagamos essa Você conta. acha que esse governo é capaz de entrar com uma proposta de acabar com isso? Com essas mamatas, digamos assim? Eu acho que ele já entrou com isso, com essa proposta de não haverá negociação. Não, eu digo de passagens também e tal, acabar com isso, porque... Sabe por que não? A maioria mora no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, enfim. Sabe por que não? Porque Nordeste. Eu acredito que não, porque isso não sai do Executivo. Pois é, mas ele pode entrar com uma proposta. Pode, mas não será aprovada, porque, é como eu te falei, trocou bastante pessoas, né, muitos deputados federais trocaram, só que ainda não foi suficiente. Ainda é uma minoria aqueles que abrem mão. Que nota você daria, então, para a gente passar para o assunto? Que nota você daria para o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro nesses 100 dias? Eu acredito que 8. Eu deixaria em 5, mas pela atitude dele de não voltar atrás em questão de renegociação, eu acredito que número 8. E os outros 3 pontos que faltam devido a essa inteligência governamental que faltou um pouco, assim, essa questão político, de conversa. Isso. Muitos ministros, por exemplo, que falam na internet como se estivesse falando para os filhos. Ou lembrando, os filhos dele fazendo, sim, né? Sim, também. E essas tuitadas que o Bolsonaro dá, você acha que está certo? Ou que ele devia largar isso e governar, partir para a conversa com o Congresso? O que você acha? Eu acredito que, na verdade, quando se é um presidente da República, tem que se pensar como um presidente da República, né? Eu acredito que a rede social ficou para trás. Eu acredito que a rede social ficou para trás. Então, assim, aquilo que você desejaria comentar, você acaba não comentando para não ocasionar divisões. Como eu te falei, o interessante é sempre somar e nunca dividir. Perfeito. Olha aqui, tem uma Eliane Forlepa. Boa noite, Chicão. Boa noite, Jerry. Tá dando uma boa noite. Obrigado aí, muito obrigado. Anderson Roque Martins, um abraço para você. Eliseu Meira, grande abraço, Eliseu Meira. Obrigado por participar conosco aí. Boa noite, Chicão. Tá dando o Anderson aqui. Tielo, boa noite, amigos. Sandro, daqui um pouco nós vamos falar sobre as coisas de Pinhais aqui também, ok? Mais para o final aí. Sandro Melo, na minha opinião, o Bolsonaro está tentando fazer a coisa certa, mas os velhos políticos não estão deixando. Infelizmente, nós temos um Congresso corrupto que só pensa nos benefícios próprios deles. Se não sair cargo no governo, não sai aprovação de projeto. O Brasil só irá melhorar se entrar em estado de sítio e acabar com o Congresso como foi feito no Peru. Célia Lima Cruz entrou, muito obrigado. Diego Chalamai, Chicão, qual sua posição política a nível nacional? Quem você acha que seria o melhor presidente para o Brasil e por quê? E por quê? Você é apoiador de Bolsonaro? Eu sou o entrevistador aqui, meu amigo, e você querendo me entrevistar de longe, hein? Eu tenho minha opinião, mas eu respeito os nossos espectadores, os nossos seguidores, né? É claro que eu tenho e eu digo, eu sou do campo progressista. Ari Lima entrou, obrigado Ari Lima, um grande abraço, feliz aniversário Ari Lima. O Arizinho está de aniversário hoje. Um grande abraço para você aí, Ari. Ok? Pessoal, peço que vocês continuem curtindo aí, ou dando risada, ou fazendo cara de brabo, ou positivo. Curtam aí, compartilhem o nosso programa aí, para que mais pessoas passem a conhecer e fazer parte desse evento, que a gente faz esse evento aqui sem visar lucro financeiro nenhum, apenas porque a gente gosta de fazer. Vamos lá. Quais as suas expectativas em relação à reforma da Previdência? Então, como eu havia lhe falado, eu acredito que isso tem que englobar a todos. Ela tem que passar, ela é necessária se o Brasil quiser continuar ter essa expectativa de subida, no entanto, tem que também ser agregado. Como o próprio Paulo Guedes falou na Câmara Federal. Paulo Guedes falou assim, vocês querem colocar os militares? Coloquem. Vocês são a Câmara de Deputados Federais. Então, assim, eu acredito que realmente ela tem que passar, mas tem que também incluir mais pessoas aí. Eu tenho aqui da Câmara, não tem aqui, tá bom. Então é isso aí, tua opinião sobre a reforma. Que ela tem que ser aprovada, ela tem que passar, mas tem que entrar também todos, porque a reforma tem que ser para todos, né? A gente não pode classificar. Até outro dia eu fiz uma postagem que deu muita polêmica, que foi o seguinte: eu acredito que tanto o pintor como o zelador como o militar têm os mesmos direitos e obrigações, a mesma dignidade. Né? E eu acredito piamente nisso. Eu acredito que ninguém pode ser diferente. Mudar o voto é fácil, difícil é mudar a mente do brasileiro de se achar diferenciado, melhor. Então, assim, isso não pode haver.
Eu não sou melhor que você, Chico. Sem dúvida, ninguém é melhor que ninguém, realmente, né? Isso é verdade. A questão de informação, tudo bem, é uma questão de informação, mas a questão de dignidade é outra. Né? Todos somos dignos, né? Isso é verdade. Você já meio que respondeu essa aqui, como você avalia o desempenho pessoal do Jardim, do Jair Bolsonaro no país? Lá era a avaliação de governo, aqui pessoal, você já falou assim, que sobre a tuitada, etc. e tal, né? E sobre o confronto entre o STF e a Lava Jato, é possível avaliar o tamanho do estrago das relações institucionais? Essa onda agora, o STF proibindo, começando a caçar publicações, como acontecendo, alegando que estão ofendendo os ministros e tal. Como que você vê isso? Então, quando se fala de Lava Jato, nós falamos do que mais aproximou o país até hoje dentro de uma política mais justa, de uma vida mais justa. A Lava Jato, ela entrou no país, desde que ela se fez noção dentro do país, ela conseguiu trazer um pouco mais de justiça, devolveu dinheiro aos cofres públicos. O juiz Sérgio Moro, então ministro, fez um trabalho excepcional com a Lava Jato. Eu acredito que assim, porque você colocava o nome deputado, tinha até na Praça Nossa, né? Então, logo você associava a corrupção, a chacota, a roubalheira de dinheiro. A Lava Jato tem feito muito de limpar isso. De remover essa cara da sujeira dentro da política, né? Então, assim, eu acredito que a Lava Jato ela vai continuar ainda. O STF só existe por um motivo. Todos nós sabemos que o STF só existe para soltar bandido, corruptos. Se você coloca lá... Eu não me lembro de processos que tenha beneficiado ninguém. Pelo contrário, eu só lembro de processos que tenham tirado a democracia. Porque, assim, o que aconteceu? O Beto Richa roubou, por exemplo... Isso está provado e comprovado. Roubou lá verba de escola. Nós temos aqui um monte de problema em caso está sendo julgado. Tá? Então, isso sempre aconteceu, desde que se houve política, essa roubalheira. Mas agora não. Agora está melhorando essa questão. Por quê? Porque a Lava Jato entra e não interessa se é o ex-presidente da República. Vai ter que pagar. Então, assim... Mesmo o cara, como você falou, mesmo se é o ex-presidente ou o presidente da República. Sim, ex-presidente. E o caso do Flávio Bolsonaro, que segundo publica-se na imprensa aí, que eles têm uma proximidade com as milícias, que contratava milicianos, que o Queiroz fazia aqueles rolos e tudo. Como é que você vê isso? Então, eu acredito que o Flávio Bolsonaro é uma expressão viva e muito atual e real da política de hoje, que é a questão de você contratar os seus assessores e realmente isso, né, tudo leva a crer que ele realmente tinha uma participação dentro do salário dos assessores. E pode ser o Flávio Bolsonaro, pode ser o Flávio Bolsonaro. O importante é que a nossa mente mude. O importante é que não se tenha política de estimação, como se usou muito essa frase por aí, e que se tenha o seguinte: quer ganhar bem? Pode ganhar bem. Quer estar na política, no ramo? Faça, mas faça por merecer. Não, sem tocar... E o silêncio do Moro em relação ao caso Queiroz? Como então, você vê assim? Eu acredito que não só em relação ao caso Queiroz, mas em relação a tudo. Né? O Moro, você acha que ele está muito calado? Eu acredito que ele ele tinha mais poderes na mão quando era juiz do que agora como ministro. Como ministro, eu não tenho visto nada assim de excepcional, né? Tá dentro dos padrões. Talvez até não teria sido uma boa ter tirado ele para assumir o ministério, até porque agora a Lava Jato comete erros, prendeu outros políticos aí cometendo erros. Para mim foi um erro. Prendeu o Michel Temer, foi um erro. Eu quero ver ele preso, sim, mas da forma correta. Exatamente. E em relação ao Lula, certo, que também não foi julgado ainda em todas as instâncias que teria, e o Michel Temer também, né? O Beto Richa também não foi julgado, foi solto, e isso cria uma discussão na sociedade. Sim. Que às vezes a gente não tem conhecimento do que ocorre realmente lá. Sim. Então, o Alckmin agora também foi citado, sim, o Serra, sabe, como é que você vê isso, cara? É um pouco complicada essa situação, né, Jerry? Eu vou te falar, o Lula tem uma história de vida excepcional mesmo, um menino pobre,
vim de onde ele veio e consegui fazer o que ele fez, realmente uma história excepcional, de sucesso mesmo. Infelizmente, entrou dentro do sistema, né? E muitas pessoas também que aderem ao sistema, e ocorreu a corrupção dentro do... Lógico, isso é notório dentro do partido do PT, na época, ocorreu a corrupção, dentro do PSDB ocorreu a corrupção, PMDB, todos os partidos se corromperam. E agora corre também isso aí também no PSL. Também você veja, o presidente do partido é a própria... E ameaçando... Exatamente. Então, mas assim, desculpe, eu te cortei, desculpe. Não, mas então assim, o que eu penso? Eu acredito realmente que as pessoas têm que parar um ponto e começar a observar tudo que tem acontecido e pensar de forma diferente. Pensar de forma diferente. Talvez abrir mão de um salário maior, talvez abrir mão de um cargo, talvez abrir mão de algo a mais. Por quê? Porque hoje a gente não faz nada para nós. Por exemplo, eu não faço nada para mim, tudo que eu faço para os meus filhos. E eu não quero passar para eles esse histórico de corrupção. Eu não quero que meu filho seja um bandido. Eu quero que ele seja honesto. Eu quero que ele olhe para mim e tenha orgulho do pai. E não olhar para mim atrás das grades, como essas pessoas têm feito com suas famílias, né? Envergonhado por causa do quê? Por causa de atitudes que poderia simplesmente ter falado não. Pessoas que são bem-sucedidas, pessoas bem de vida. O Beto Richa vem de uma família rica, mulher rica, todos não precisa, não, isso não quer dizer que não, só pobre que rouba, não é isso. Não é isso. Mas a política, às vezes, verdade, muda a concepção de vida. Na verdade, ele é corrompido pela corrupção. Por exemplo, no caso do Beto Richa, ele foi laranja do Tony Garcia. Tony Garcia entrou na política há um tempo atrás, né, o senador, sumiu. Eles eram amiguinhos juntos, faziam festa juntos, saíam juntos. Sim. E sumiu e começou a usar os governadores, que não é só o Beto Richa, né, os governadores como laranja. Nós temos aí, o Beto Richa fez delações, logo vai vir para a mídia. Então, assim, o problema é a corrupção, é corromper, o ato de despedaçar, né? A corrupção é o ato de despedaçar, é quebrar o caráter, é oferecer. Então, o Tony Garcia ele ia lá e pegava 1 milhão da concessionária de pedágio e repassava lá 500 mil, enfim. Ele fazia o Beto Richa de laranja, porque ele ficava com uma parte muito maior. Ele está solto. Ele ficava com parte maior, eu não sabia. Sim, e está solto. Na verdade, a grande indignação do Beto Richa foi quando ele começou a ver os valores, né? Os valores negociados. E está solto. Então, deixa eu ver alguém mais participando aqui. Tânia Pastorello, Chico, o seu convidado está certíssimo. Nosso presidente tem que deixar o Twitter de lado. Ela votou no Bolsonaro também, como você. Precisa ser o presidente. Infelizmente, esses deputados e senadores vão fazer de tudo para complicar o governo. Eles olham só para eles. Pena, diz aqui a Tânia Pastorello. E o Lucas F. Júnior curtiu ali. Delmar Paulo Morschel, lá do Rio Grande do Sul. Um grande abraço para você, Delmar. João Policiano, a impressão que dá, muitos políticos se corrompem por dinheiro que não precisam, diz ele aqui, né? Sim. E é isso aí. Estamos aí indo que você falou isso aqui que eu queria ver, achei muito interessante isso aqui, essa sua colocação. Deixa eu achar antes a imagem aqui. Olha aqui, ó. Eu peguei da tua página do Facebook. Você colocou o texto teu com essas imagens aqui. Sim. Quando eu vibrei com sua eleição e tive a visão de um novo tempo, resolvi fazer essas 3 peças da justiça sem a venda. Pois é isso que o governo Bolsonaro representa para nós. Segue você no teu texto. Como bem sabe, estive lhe entregando esta primeira estátua em sua posse e espero ansioso para que os ratos da corte sejam colocados em seus devidos lugares. Pois de nada nos adianta ser um ministério da justiça se não há justiça nele. Primeiro, gostaria que você contasse a história dessas imagens aqui. Sim. Foi você que fez? Como é que é? Na verdade, eu projetei ela em 3D. E o que te levou a fazer isso? Então, na verdade, assim, quando acabou a questão do Bolsonaro, da eleição, porque na verdade foi aquela onda que a gente se envolveu muito com política, né? Eu acredito que quase todo brasileiro se envolveu, tanto da direita como da esquerda, se envolveram mais na política. Então isso é bom, isso foi bom. Independente de ser Bolsonaro ou de ser Haddad, o fato da civilização se envolver mais com política, se interagir um pouco mais,
Isso é muito bom para a nação. Semeou... Se policiar. Exatamente, um pouco de política no povo. Sim, então assim, isso foi muito bom. Por quê? Porque as pessoas começaram a despertar, que elas realmente têm essa realidade política hoje, que é o que influencia. Se o asfalto está na rua, se você faz uso do SUS, ou de qualquer outro transporte público, ali está as leis, os projetos e a política envolvida. Então, assim, quando veio essa onda Bolsonaro, que eu despertei para isso, e eu falei, puxa vida, né? Essa demagogia de que se diz que a justiça teria que ter vendas, né? A justiça é cega, mas enxerga no escuro. Quer dizer, isso para mim é uma ideologia que, para mim, para outros, talvez para a Grécia Antiga fazia sentido, para mim não. Para mim não. Para mim teria que ver, e ver muito bem, de preferência, ler, reler, para saber o que fala e como julga. Então eu achava um desaforo ter lá na frente do STF, uma estátua da justiça com uma venda nos olhos. E falava, puxa vida, eu vou fabricar uma dessas sem a venda e vou levar para o Bolsonaro. Eu fiz 3 peças. 3 peças. Isso. Essa primeira eu entreguei para o Bolsonaro, né, representando o executivo. A segunda eu entreguei para o Sérgio Moro, porque por mais que ele é do executivo, mas para nós ele representa o judiciário, o Sérgio Moro. E aquela terceira para a Joyce, que é uma deputada federal do Legislativo, que eu gosto muito e converso com ela sempre. Então eu entreguei essas 3 peças, né, para eles, lá em Brasília. Eu propus no coração de ir até Brasília. E, enfim, conversei com a minha família, né, porque era Réveillon, né? Então, era Réveillon, 18 anos de casado, nunca passamos longe. Então, eu fui para Brasília, só com a cara, com a coragem. E as 3 peças? Exatamente, com as 3 peças. Era o meu objetivo, era a minha missão entregar elas, porque era isso que eu acreditava, e acredito ainda, que um governo tem que ser inteligente, coerente e que não vende os olhos para nada. Que tudo possa ser esclarecido. Caso do Flávio Bolsonaro, enfim, tudo. Ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você diz ali, e espera ansioso para que os ratos da corte sejam colocados em seus devidos lugares. Quem seriam os ratos da corte e em que lugares você deseja para eles? Para mim, o pior rato de todo é o Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes ali é ele que faz as negociatas, ele é um desaforo, ele desafora a população brasileira. Ele desafora, ele faz descaradamente. Eles se acham, ali, o pessoal do STF, tem 2 ali, o Barroso se salva, o Barroso é uma pessoa que sabe que se salva ainda, que é quem fala para o Gilmar Mendes. Vossa Excelência, sozinho, acaba com a imagem dessa casa. Nunca tomam uma atitude se não forem em favor de si próprio. Então, assim, entre eles mesmo, né? Então, essa questão do STF, os ratos que eu falo são aqueles que estão ali representando, infelizmente, o judiciário, um judiciário que é alienado, que é negociado, que existem senhas. O Gilmar Mendes tem senhas. Ele passa para a questão da corrupção. E isso, eu acredito que tanto a direita como a esquerda concordam nessas questões, tanto a direita como a esquerda concordam. É um assunto em comum que todos têm e que eu acredito que deveria ser passado a linha. Eu tenho certeza absoluta que, ao menos o Gilmar Mendes, que é quem mais desmoraliza o judiciário do Brasil, tinha que ser intimado. Ele não tem condição nenhuma de assumir o cargo. Ele não tem condição, o patrimônio dele não condiz com o que ele ganha, ele esbanja dinheiro público, tem situações de ter viajado até 12 vezes em um mês de primeira classe para a Europa, ele mora na Europa. Então, assim, eu realmente acredito que ele é um rato que tinha que sair de lá. Legal. A opinião do Jerry Barros. Vamos lá, o Lucas F. Júnior diz aqui, abre aspas, essa é a velha política, a que se dava jeitinho para tudo, e contra essa máquina que precisamos lutar. Ele fechou ali em cima, aspas, né? Então é isso aí, essa é a opinião também do Lucas F. Júnior. Obrigado pela participação, é muito importante que vocês continuem participando conosco aí. E agora, Jerry, nós vamos passar aqui para as coisas de Pinhais. Eu vi também nas redes sociais que você participou muito aí daquela polêmica sobre o fim da cobrança da tarifa mínima de água da Sanepar. E aquilo, esse projeto, ou essa polêmica, ela parou, morreu no tempo? Qual a análise que você faria se essa questão, como que ela ficou? Morreu na casca, no tempo, ou tem ainda
um possível segundo turno aí. Então, na verdade... Eu vou mostrar aqui os vereadores. Certo. Ah, não, isso aqui é outra coisa. Não. Então, eu fiquei muito chateado, inclusive até gritei com o vereador no dia, não consegui me segurar, fiquei muito chateado porque eu tinha certeza de que a votação seria unânime. Porque, assim, já vinha acontecendo, era uma onda que tinha já em outros municípios, né? Já vinha acontecendo, todos eles estavam. Eu estive em um município, falei com um prefeito, e aí, vai liberar os vereadores? Ele falou, não, os vereadores vieram até mim. O que eu achei um descaso total ele falar isso para mim, mas tudo bem. Ele falou assim, os vereadores vieram até mim e pediram para votar. Eu falei, votem como quiser, porque senão a população vai judiar de vocês. Esse prefeito falou para mim. Eu falei, eu conscientemente falei, poxa vida, como que um vereador não descobriu o poder que eles têm aí na Câmara para ir pedir para o prefeito? Eles não são empregados do prefeito. Esse município não é de Pinhais, tá, gente? Então, assim, eles não são empregados do prefeito para ter que pedir autorização. Pelo contrário, são eles que aprovam, são eles que liberam. Por isso que eu falo que a Câmara dos Deputados Federais entendeu o poder que eles têm, mas a Câmara Municipal ainda não entendeu. Você falou aqui, mas é bom a gente repetir aqui. Ele disse que o que ele está dizendo, esse município que ele está falando, não é o de Pinhais. Não é o de Pinhais, é um prefeito, inclusive, que não é de Pinhais. Mas, enfim, então, assim, o que aconteceu, né? Essa onda da taxa mínima, por mais que isso vá para frente, mas é uma força a mais, soma-se um ponto a mais. Você viu que agora vai subir 12%, acredito. 12%, então isso vai afetar muito o bolso do contribuinte. No entanto, não adianta todas as câmaras aprovarem se não vir do governo estadual uma resposta positiva para isso. Né? E eu acho que, o que você achou desse projeto ter passado nas comissões, Sim, ou na comissão da Câmara aqui de Pinhais, foi para votação, sendo que era uma decisão da Assembleia Legislativa. O que você achou? Não, primeiro que a decisão veio pelo Executivo, todos nós bem sabemos disso. Não, né? eu digo, a decisão de cobrar ou não a taxa da Sanepar, que não cabe ao município, né? Cabe ao Estado. Eu acredito que cabe aos vereadores, cabe ao município, os vereadores responder pela sua população que elegeu. Se a população que o elegeu fez dele uma voz lá dentro, e a população pedia para que votasse conforme estava sendo votado em todos os municípios, ele tinha que obedecer isso. Tá? Veja, o contrato de concessão municipal não é do Estado, é do município. Há um contrato entre o município e a empresa que fornece a água. Então, a concessão é municipal. A questão que se falou muito de que não era constitucional, isso não é verdade. Porque o que é constitucional é o seguinte, é que tem um contrato entre o município e a Sanepar, então, se é dentro do município, quem resolve, quem tramita tudo é a Câmara de Vereadores dentro do município municipal, então eles têm sim toda a autonomia para dizer se pode ou não pode fazer essa alteração da taxa mínima. Porque assim, isso vai contra a defesa do consumidor. Eu não gosto de viajar por 6 meses e pagar por 6 vezes a mesma quantia de água que eu não usei nenhuma. Então isso é óbvio, né? Querem alterar o valor, enfim. Eu moro num condomínio bem grande, no meu condomínio. Então o consumo de água vinha perto de R$27 mil, 25, 27 mil por mês. Lá tivemos que fazer o quê? Tivemos que fazer um poço, né? Então com esse poço nós temos lá, aumentando todo o condomínio, com essa atitude do poço, e saímos, porque só de taxa mínima vinha R$6.800. Caramba! Só de taxa mínima. É cobrado por apartamento, né? Essa é a opinião do Jerry Barros sobre a redução ou a eliminação, né, da taxa mínima de água. Eu não sou contra cobrar. Pode cobrar a taxa mínima, mas uma vez só. Por que não cobra-se uma vez só? Cobra-se uma vez só. Agora, se eu não usei durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, tem que todo mês me cobrar a mesma taxa, da mesma água, do mesmo consumo. Então, isso, na minha opinião, é ilegal e também imoral. Tá aqui, tá. Vamos ver. Vocês estão... a imagem está aparecendo legal aí, que aqui caiu a imagem aqui. Vocês estão... Se estiver dando algum crepe, dá um alô pra gente aí, tá ok, pessoal? Que aqui ela desconectou aqui. Conecte seu stream ao vivo com a live, ocorreu um erro, verifique, tal. Vamos lá. O Rafael Santos, eu gosto do Jerry, pois é um cara esclarecido, transparente e sempre sendo sincero, sem esconder o tempo de envolvimento com a política. E nem tenta demonstrar que não é. Um cara simples e humilde, que tem ganha o respeito de muita gente de Pinhais. Tá? Um elogio para você. E eu fico muito grato, né, com esse respeito, porque acredito que o objetivo é esse mesmo, né? É ser respeitado, ter respeito, ter
ter Meus parabéns para coerência você. das pessoas, né? Lenir Lourenço de Lima, o Brasil será conhecido no futuro por 2 períodos em sua história, ALJ e DLJ, ou seja, antes da Lava Jato e depois da Lava Jato, diz a Lenir Lourenço de Lima. João Policeno, acho interessante também a participação de vereadores, eu vejo muito atuante o Sesquim, gostaria de ver as posições dele também. Tá aí, a Luísa Fernando França, boa noite, Chicão e Gerry, um abraço, boa noite para você também, tá dando Boa noite, pra Luísa. gente lá. Gerry, diz o Diego, como mudar o pensamento do eleitor pinhaense que se deixou ser comprado por asfaltos, pracinhas, parques e rotatórias? E como mudar a situação política aqui em Pinhais, sendo que temos um mestre político que articula tudo dentro do município e todos caem na arapuca? Diz aqui o Diego. O Rafael Santos está aparecendo normal. Oh, legal, Rafael. Obrigadão, muito obrigado por posicionar a gente aí. Então, o que você responde aqui pro Diego, que ele já fez uma pergunta lá em cima, e seria quase que a mesma coisa aqui embaixo. Certo. Então, na verdade, asfalto, nós precisamos, é muito bem-vindo, as praças, eu acredito que o deputado federal Luizão fez uma história, um marco dentro de Pinhais, isso tem que ser reconhecido e lembrado, sim, que foi um excelente prefeito, que agora ele é deputado federal, e que venha um próximo excelente prefeito, assim como ele. Todos têm que ter suas chances de mostrar o quanto pode fazer pelo município, né? Então, assim, eu não tenho como deixar de admirar o trabalho que ele fez, Pode falar. né, o desenvolvimento dentro de Pinhais. No entanto, agora ele é deputado federal, então eu espero que seja um excelente deputado federal. Ok, legal. Olha, eu mandei aqui, não está indo, agora foi. Ó. Bem, até desculpa que eu estava vendo que você ia ficar com um problema aqui, né? Já falou. Essa que eu ia pedir a próxima pergunta, qual seria a sua análise em relação ao ex-prefeito Luizão? Então você já respondeu. Eu acredito que, na verdade, o trabalho está aí, então não tem como dizer que não foi uma excelente gestão. Né? Uhum. Então, enquanto você vai falando mais um pouco aí sobre ele, para não criar uma injustiça aqui, eu vou pôr também a foto do prefeito Luizão. Então, você acha que a gestão dele foi boa em Pinhais? Foi muito boa. Agora sim. Gestões. Sim, agora sim. Foi boa, realmente. Só que agora é deputado federal. Ele é deputado federal. Eu espero que ele seja melhor ainda como deputado federal. Perfeito. É aquela história que eu te falei dos políticos, por exemplo, que teve lá o Boca Aberta, né? Foi eleito deputado federal, mas ainda vive como vereador. Então, assim, agora não é a vez do Luizão prefeito, agora é a vez do Luizão federal. Leis, projetos, trazer verba para o município, e é isso que eu espero dele agora, né? Nesse primeiro momento. É isso aí, então. Seria essa a sua opinião sobre o Luizão. Sim. Muito bem. Deixa eu acertar aqui a imagem. Então... E sobre a gestão da prefeita Marli Paulino, como que você está vendo a gestão da prefeita Marli Paulino? Então, na verdade, eu acredito que é bem notório. Todos que me conhecem sabem que eu não aprovo a gestão dela de forma nenhuma. No meu ponto de vista, é uma gestão que está sendo fraca, inconsequente, porque quando você perde o respeito da sua família, de quem luta com você e por você, quando você perde o respeito deles, você perdeu o respeito de quem você não poderia. Você poderia perder o respeito dos vizinhos, de qualquer um, mas não de quem está junto com você. E quando você castiga as pessoas como por exemplo, os servidores, que já perderam aí quase R$1.500, alguns deles, de reajustes que não voltam mais. Recentemente tinham prometido vale de alimentação de R$150. O que você compra com R$150? E nem isso foi aprovado na Câmara ontem. Então, assim... São muitas decisões que castigam muitas pessoas que fazem com que Pinhais cresça. Eu até, outro dia, fiz uma live, eu tenho um livro do Luizão lá, 94 maneiras de se fazer um governo eficiente, e a primeira página do livro do Luizão diz o seguinte, que se ele construiu a gestão que ele construiu, ele não foi sozinho. O Luizão construiu por quê? Porque trabalhadores, porque servidores o ajudaram a construir todo esse eu chamo de patrimônio eleitoral, porque hoje ele tem um patrimônio eleitoral muito grande. Então, essas pessoas que trabalharam, acredito que elas tinham que ser respeitadas com dignidade, né? Então, tivemos esse problema de uma das primeiras ordens vindo do executivo, que foi congelar o salário, dizendo que já logo iam descongelar. Tá, isso não aconteceu. A gente está indo para o final da gestão dela, está indo para 4 anos agora no ano que vem. Isso não ocorreu, não vai ocorrer.
Por quê? Porque a gestão dela, se ela devolve essa questão do... Outro dia me ligou um professor e disse que não tinha papel para fazer as crianças fazerem trabalho. Outro dia me ligou alguém do CAPS e falou que a prefeitura mandou entregar açúcar e mandou eles fazerem bolo lá dentro porque não tinha alimentação. A empresa que fornecia não estava fornecendo. Então, assim, o meu celular ele vibra quase o dia inteiro. Quase o dia todo. Com informações desse gênero. Do pessoal que trabalha, que faz com que Pinhais exista no mapa, eles estão sendo prejudicados. Porque eu não vivo de Pinhais. Eu não trabalho em Pinhais. Eu tenho o meu trabalho, eu vivo de Curitiba, eu vivo de outras cidades. Mas especificamente dentro de Pinhais, eu nunca realizei um trabalho. Você mora aqui, mas eu moro aqui, mas não trabalho aqui. Então, assim, não me afeta a mim. Mas eu, de certa forma, não tô construindo Pinhais. O servidor público mora, trabalha, consome e está construindo Pinhais. No entanto, ele é muitas vezes trocado por um cargo comissionado que acaba se virando em votos, né? Então, isso realmente para mim é muito ruim. Eu não aprovo a gestão dela. Acho que ela deixa muito a desejar. Acredito que Pinhais tem muitas falhas de gestão, muitas vezes. Por exemplo, eu recebo aqui de alguns comerciantes da reforma da Avenida aí. Bacana reformar, mas tirar os estacionamentos dos clientes deles, o movimento deles caíram lá 30%, alguns até mais que isso. Por quê? Porque não tem como parar o carro. Porque a reforma feita sem um estudo prévio da localização e de quem vai afetar, ela acaba fazendo isso. Você não pode simplesmente chegar num bairro, como aconteceu no Jardim Graciosa, e isolar o pessoal e fazer barricada. Quem faz barricada é bandido no Rio de Janeiro. Então você não pode fazer isso. Não, porque em outros lugares. Sim. Agora, claro, às vezes tem alguns protestos que são pessoas comuns, que não são bandidos e tal. Sim. Agora, não, mas e muitas vezes são, né? Sim. Então, como eu estava te falando, eu não aprovo por atitudes feitas inconsequentemente, sem um estudo e sem planejamento. Eu acredito que na condição de gestor de um município tão grande, tão bom como Pinhais, você tem que ter planejamento. Então, esse planejamento não existe. Onde você vê, por exemplo, se você estiver no centro de Pinhais hoje, você não sabe que está no centro. A Avenida Iraí lá embaixo tem muito mais movimento e muito mais cara de centro do que o centro de Pinhais que fica na prefeitura. Você tem diversos imóveis espalhados, se você tem diversas áreas para construir um prédio, para, logisticamente, você facilitar a vida de quem mora em Pinhais. Você não precisa ir em 10 locais diferentes. Quando eu tive, no final do ano, querendo fazer um evento, eu visitei todas as secretarias, né? E eu percebi que essa logística atrapalha muito e acaba que afeta muito até a questão de como eles fazem isso. Por quê? Porque essa interação de um departamento com o outro é bom. É bom que você fosse próximo, porque um interagia com o outro. As secretarias se interagiam e trabalhavam em conjunto. E isso não acontece. Então, é isso que eu penso. Ok. Géry, que nota você daria para a gestão Luizão e para a gestão Mari Paulino? Então, eu novamente vou citar a questão de condomínios, né? Porque eu moro no condomínio, trabalho com condomínios, então eu acabo que conheço muito do que se acontece. E o Brasil nada mais é que um grande condomínio, onde todos nós moramos nele, pagamos o condomínio para que seja feito ou em benefício do condomínio ou não. Quando você tem três tipos de síndico, tem um síndico que não gasta nada em dinheiro, mas acumula esse dinheiro, mas enfim, o patrimônio começa a se depredar. Você tem um síndico que entra logo depois, que tem muito dinheiro, mas ele não tem experiência em administrar esse dinheiro e ele faz tudo, ele deixa tudo novo, no entanto cria uma dívida. Né? E você tem esse terceiro síndico que trabalha na média, fazendo o paliativo, fazendo aquilo que é mais importante, as prioridades. A gestão do Luizão, ela fez muito por Pinhais, muito mesmo. No entanto, isso gerou uma dívida que nós temos agora, algumas dívidas, que a Marli está absorvendo uma boa parte dessas dívidas. Então, assim, uma boa parte do que se foi feito na gestão do Luizão está sendo cobrado agora. Hoje nós não temos certidões negativas para repasse do governo estadual e federal. Quer dizer, se o Luizão... O município não tem isso. Não tem. Se o Luizão trouxer 15 milhões para o município, esses 15 milhões não vêm. Eles vêm aqui e voltam, porque o município não tem condição de receber, porque nós não temos certidões negativas, né? Então, assim, devemos em torno de 100 milhões. E qual, para esclarecer, em outras palavras, às vezes pode ser que tenha uma ou outra pessoa que não entende, o porquê que esse dinheiro não pode vir para Pinhais? Porque você precisa de dois elementos fundamentais para você ter os repasses do governo federal e estadual.
O primeiro elemento é projeto. Você tem que ter um projeto. Sim. Tá? Você tem que fazer um projeto e apresentar esse projeto. Quando esse projeto é aprovado, você tem que ter a certidão liberatória. Perfeito. Essa certidão liberatória, ela só sai se tudo estiver em ordem. Tudo seria em ordem seria projeto e... Não, projeto, tudo em ordem, que eu digo, por exemplo, assim, nós temos problemas com a questão da UPA, a regulamentação. Então, tem que estar em ordem. A verba que vem do governo federal, ela tem que ser destinada para a UPA, aquele tanto exato, você tem que ter um número X de pessoal, você não pode extrapolar esse número X, então é um grupo de situações que te dão condição de se emitir uma certidão negativa, liberatória. Com essa certidão você tem acesso daí aos benefícios do governo federal e estadual. Sem isso, esquece, você não tem. Então, Pinhais está adequado ou não está adequado para Não está adequado, não está. Então, isso eu te falo porque eu tenho papéis, documentos expedidos pelo Tribunal de Contas do Estado. E a nota você prefere declinar de dar? Eu vou colocar 5 para cada um, porque o Luizão, que fez muito mais, acabou deixando a Marli absorver muito do que ele fez, né? Então ela está absorvendo muito. E um 5 para a Marli, porque ela não tem condição de gestora ativa. Por exemplo, os eventos, quem está presente a maioria das vezes é a Rosa. Muito raramente vejo ela nos eventos. Muito raramente vejo ela fazendo um tour pela cidade para ver, para conhecer. Ô Chicão, como que está o teu comércio? Como é que está a tua vida? Você sabe? Então, isso é necessário para um gestor. Conhecer os problemas que ele está enfrentando e que ele vai enfrentar. Então, é conhecer. E isso eu não vejo nela, na gestão dela, não vejo ela como uma boa prefeita. Ela poderia ser uma boa vereadora, algo parecido, mas como gestora, como prefeita, para deixar o município chegar ao ponto de estar como está hoje, os servidores angustiados, sabe, se sentindo maltratado, eu acredito que ela não fez uma boa gestão. A questão financeira, problema da gestão do Luizão, que gastou bastante, então acabou gerando essa questão financeira, e com essa condição financeira ela não consegue, se ela não tivesse congelada, ela não teria dinheiro para pagar folha hoje, então sempre dentro do limite, sabe? Sei. Então não é uma boa gestão, é 5 para cada um ali, porque os dois são... Ok, é isso. Obrigado pela resposta aí, enfim, que você está falando aquilo que você vê, que você consegue comprovar, que sim, né? Legal. A Indiamara Matiaque, boa noite, gente. Obrigado aí, Indiamara, pela presença. Olha, está caindo ali. Josué Valério, boa noite, Chicão Somavila. Boa noite, Josué. Obrigado. E Jerry Barros também está aqui mandando um abraço aí. Tem um evento dele, né? E o Diego aqui. Mas qual a sua opinião sobre a posição política do ex-prefeito no que se refere a indicações políticas por interesse, sabendo que está por trás da atual gestão? E qual a sua opinião sobre o caso do velódromo na gestão do ex-prefeito? O Diego Chalamai está te perguntando. Então, no velódromo, eu não vou nem falar minha opinião, vou falar o que se tem em papéis. Né? O Tribunal de Contas da União disse que o projeto deveria ser parado imediatamente, porque nós tivemos muitos problemas envolvidos. Por exemplo, a madeira siberiana, que era a pista. A pista era a madeira siberiana, não eram essas estruturas de aço. A pista mesmo que englobava ela era uma madeira que veio da Sibéria. Ela foi despedaçada. Não existe barracão que está armazenando, isso não existe, essa informação não existe. Isso quem fala não sou eu, é o Tribunal de Contas da União. Então, assim, acho que vai muito além da minha opinião. Né? Se tem uma investigação da União em cima disso, dizendo que não foi bom para o município, que o projeto tinha que ser paralisado imediatamente. No momento que viu que estava se faltando, que começou a se estragar a madeira, porque não cabe. Veja, a gente está falando de um velódromo que custou 14 milhões para fazer do zero. Investir 18 milhões em transporte, e uma estrutura que nós não conseguimos oferecer, com médicos, sala de terapias, hidroginásticas, porque o velódromo não é só uma pista de bicicleta, né? O velódromo que foi desmontado no Rio. Ele é um conjunto que nós não teríamos e não temos condição de ter. Se fosse um velódromo como o que se tem ali em Curitiba, uma pista de concreto, simplíssimo. Tem aqui em cima no Jardim Botânico. E há muitos anos, realmente há muito tempo. Luana Suzarte, parabéns, tá parabenizando. Eu só vou terminar de responder o Diego. Sim, claro. Na questão ali, ó. Gera, qual a sua opinião sobre o velódromo na gestão Luizão e qual a sua opinião sobre a indicação do filho da prefeita para secretária de Meio Ambiente? De Meio Ambiente? Não. Secretária de Esporte. Esporte, Cultura e Lazer. Na verdade, assim, eu não vi uma atitude de prefeita, foi uma atitude de mãe, né? Uma atitude de mãe, querendo dar uma ocupação para ele. A gente sabe dos problemas que ele teve, né?
sumiu por alguns dias, voltou, sabe, teve algumas crises, mas enfim, eu vejo uma atitude de mãe ali, e não de prefeita, né? Mas o cargo é de prefeita, não é de mãe. Ok. A Eliane Forlepa aqui está falando... A Eliane Forlepa, muito obrigado, Jerry, pela sua fala e preocupação por todos nós servidores. Sim. Jerry Barres e Hugo Bótega ou Botega? Não, até desculpa, eu não... Bótega, né? Eliane Forlepa, sem a atuação compromissada dos funcionários da prefeitura, nada teria sido realizado neste maravilhoso município, sim, diz a Eliane Forlepa. Um abraço, Eliane. Luiz Carlos Heleno entrou lá de Piraquara. Leni Brugge, né? Alex Rocha. Olá, Jerry, é um absurdo, eu moro em um apartamento de 50 metros e pago R$1.000 de IPTU. Idem. Deve ser o mais caro que existe porque é cobrado tanto. Por que é cobrado tanto assim? Aí o Diego, parabéns, Jerry, por todas as respostas. Pós-abordagem, estamos com você por uma Pinhais eficiente e não deficiente pelo conteúdo. Parabéns pelo conteúdo. Não, mas tem mais uma questão ali de uma parte B, de uma pergunta do Diego, que eu ainda não respondi. Ele perguntou sobre a questão de distribuição de cargos. Aqui... sobre indicações políticas, essa aqui do velódromo, que você falou do velódromo. Jerry, mas qual a sua opinião sobre a posição política dos prefeitos no que se refere a indicações políticas? E daqui que ele pediu, qual a sua opinião sobre o velódromo? Você falou sobre o velódromo. E sobre cargos, o que você... Então, sobre o cargo comissionado, ele é uma grande doença que se instalou dentro da política. Por quê? O salário inicial de um policial militar está em torno de R$4.250, R$4.500, inicial, de um policial militar. De um bombeiro também fica em torno disso, e de um guarda municipal bem menos que isso. Os cargos comissionados, eles variam de 7 mil para cima, a grande maioria. Nós temos ali, teve até um menino que esses dias comentou algo sobre mim, dizendo o seguinte, que eu era picareta, que eu tinha... Enfim, é que assim, as pessoas começam a mistificar, buscar informações erradas. Um picareta não veste o que eu visto, não usa o carro que eu uso, não come o que eu como, não ganha o que eu ganho. Essa pessoa que eles pintaram sobre mim, né? Então, assim, isso está muito longe da realidade. E ele inclusive, tem um cargo que ele ganha 7 mil, vi ontem, 7 mil reais. 7 mil reais, um menino que não tem formação nem informação, que apresenta ofensas, diretamente e indiretamente. E assim, ele tira a vaga, porque como eu te falei, existe um número X de empregados para a prefeitura. A prefeitura pode ter um número X, tanto. Ela pode gastar até, eu não me lembro se é 42% de toda... do orçamento na folha. Então, se ela empregar mais um funcionário, além disso, ela também perde o direito à certidão migratória. Então, ela não pode. Então, quando você vê um médico ou alguém que tenha condições, boas condições, capacidade, ela não pode entrar ali. Ela não pode. O caso que nós temos em Piraquara, que há anos, né, tem uma UPA e não pode empregar ninguém na UPA. Por quê? Porque o limite de quadro de funcionários está lotado. Quer dizer, sempre que chega um cargo comissionado, uma pessoa nem sempre, mas muitos dos cargos comissionados sem capacidade técnica para aquilo, e acaba ocupando a vaga de um médico, por exemplo. Né, de um médico. Então, tem esse problema também, da questão do cargo comissionado. São altos salários altíssimos, e indignos pela quantidade que o policial militar trabalha, pela quantidade que o servidor público trabalha, pela quantidade que as outras pessoas trabalham, e o salário médio da população em geral é R$2.300, e pessoas que não ganham. Então, uma grande maioria ganha abaixo disso, abaixo de R$2.300. Então, quando você fala de cargo comissionado com valores 18 mil, 20 mil, eu imprimi em fevereiro pagamento de R$43 mil dentro do município de Pinhais. Eu tenho impresso isso. R$43 mil, mil mês. Tem gente que leva 1 ano para juntar isso. E outros levam 2 para juntar isso. E outros nunca vão conseguir juntar isso. Para sair 1 mês. Perfeito. Jerry, nós estamos quase chegando ao final, né? Sim. Mas eu vou pedir para você dar a sua opinião sobre a Câmara de Vereadores. Deixa eu pôr uma imagem aqui da Câmara de Vereadores. Aqui, ó, mais uma para cima aqui. Aqui, ó.
qual que é a sua opinião sobre a Câmara de Vereadores? Esses aqui são os nossos vereadores. Qual a sua opinião? Claro, não precisa individualizar, mas do modo geral, assim. Qual a tua opinião sobre a Câmara de Vereadores do município de Pinhais? Eu retorno àquela frase que eu disse no início, que a Câmara de Vereadores do município de Pinhais não aprendeu o poder que eles têm ainda, como a Câmara Federal tem. Eu acredito que eles poderiam fazer muito mais para o município. Desde que entrasse num acordo com a Câmara ela é um poder independente, ela tem que ser um poder independente. Ela não pode ser um poder, uma extensão do Executivo. Tem que ter um bom relacionamento? Sim. Mas se eu faço uma obra na minha casa, sem fiscalização, alguma coisa vai dar de errado. O fiscal ajuda em tudo. O fiscal ajuda a manter tudo em ordem. A fiscalização é um trabalho excepcional dentro da convivência em qualquer situação. Mercado, construção civil, enfim. A fiscalização ela é necessária. E nós sabemos que esse é o trabalho de uma Câmara, que é fiscalizar as contas, por exemplo, é fiscalizar como está a situação da UPA, é fiscalizar como está a situação dos comércios. Ela está lá, ouviu o comerciante, poxa vida, ó, não vamos tirar aqui, vamos deixar as vagas porque eles precisam vender e movimentar dinheiro dentro da cidade. Né? Então, esse é o papel da Câmara de Vereadores. No entanto, não é isso que muitas vezes aparece. Vai no meu respeito pessoal ao Vinícius, por quê? Porque quando eu morava no Bairro Alto, eu trazia meu filho para a pista de skate e não sabia que era um projeto dele, do Vinícius. O Vinícius tem... E aquela pista de skate que nós temos ali na frente, em frente ao Condor... O Dia do Rio também parece que é um projeto dele, né? O Dia do Rio. Então, veja só, ali na pista de skate, além de eu ser do Bairro Alto, de Curitiba, eu estar usufruindo de um projeto que ele trouxe, nós temos durante a manhã comércio ali. Ali você tem o cara do caldo de cana, do sorvete. Então, ali virou um ponto muito bom. Quer dizer, isso é um projeto maravilhoso, magnífico, que gerou renda, gerou lazer, e gerou benefícios para todo o município, para todos. Então, eu não posso deixar de avaliar coisas boas. Agora, os demais, eu sinceramente não conheço os projetos deles, né? Então não tenho como falar. Tá ok, então. Vamos ver aqui quem mais que entrou. Tem mais 2 comentários aqui. Rafael Santos, o André Luiz Mesomo também entrou. Um grande abraço, obrigado pela presença. Rafael Santos batendo palma, Gisele Salles batendo palma também pelas 2 colocações. Hilda Soares, é isso mesmo, Jeff, concordo com a sua posição sobre a atual gestão. Fábio Cristiano entrou também. Obrigado, Fábio. Um grande abraço para você aí também. Então, e você pretende disputar uma cadeira de prefeito nas próximas eleições? Porque às vezes eu vi também. Sim. Eu acho que era um programa meu, né? Vou tentar. Sim. Você falou alguma coisa assim. Você pretende ter algum... Chicão, todo mundo merece uma segunda chance na vida, não merece? Sem dúvida, sem dúvida. Todo mundo merece uma segunda chance na vida. E por que você acha que a eleição municipal de Pinhais não merece uma segunda opção? Merece também. Merece uma segunda opção. Eu acredito que aquela questão da oposição vamos falar entre PSL e PT, sei. A oposição é muito bem-vinda. Muito bem-vinda para todas as situações. Por quê? Porque a oposição... alternância de poder é importante. Sim, isso, alternância. Porque a democracia é isso, é você limitar no tempo. O poder é um tempo limitado. Se não deu certo pelos 4 anos, você muda, troca e tenta fazer diferente. Então, essa questão da oposição, de você ter uma segunda opção, é muito bom. Porque a oposição vai te fiscalizar melhor, sabe? A oposição vai apresentar alguns fatos na rede social que eu tenho feito, e a situação vai, vamos dar atenção para isso, sabe? Por exemplo, hoje você faz um post na internet sobre algo que está ruim, o executivo dá um jeito de ir lá e melhorar aquilo que está ruim. Você tem ali mais caminhões trabalhando, praça sendo pintada, você tem situações ali que você tem um retorno para a sociedade. Então, muitas vezes, a oposição, ela faz o trabalho de mostrar, de denunciar, que é o que eu tenho feito, mostrar, denunciar, e o executivo tem a obrigação de corrigir. Se ela não fizer isso, ela vai estar se condenando. Né? Então, assim, se lá na frente não houver uma segunda opção, eu serei sim uma segunda opção, porque eu acho que as pessoas merecem uma segunda opção. Longe de mim, de querer ser o gestor, eu não quero. Eu tenho minha vida, eu tenho minha família. Como eu te falei, eu sou pai desde os 15 anos. Então, muito cedo eu tive que trabalhar. Essas marcas aqui de expressão, essas linhas de expressão, isso aqui, cada uma delas tem uma história. Né? Então, eu não me importo com isso. Jamais queria cair no executivo. Mas se lá na frente não tiver uma segunda opção, eu serei sim uma segunda opção. Ok. Vamos lá.
Josué Valério entrou novamente, saiu e voltou. Gisele Salles, opinião sobre os vereadores? Mudanças urgente, diz a Gisele Salles. Josué Valério, opa, tá aí ele então. Então, nós chegamos ao final do programa, Gerry, foi agradável o programa, por sinal. Foi 1h04 já. Eu deixo aqui o espaço para suas considerações finais e, como eu falo para todos os meus convidados, que fique à vontade para responder alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e que eu não a fiz. Certo. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que têm estado comigo algumas lives que eu faço em casa, algumas lives que eu faço na rua. Eu recebo muita mensagem mesmo. Até peço perdão, porque às vezes teve dia que eu recebi 900 messages no meu celular. Então, às vezes, não consigo responder a todos. Por quê? Porque as pessoas... outro dia até me perguntaram o seguinte, pô, quem está te bancando? Quem está te custeando? Porque assim, Chicão, eu sou pessoa igual a pessoa que está ali. Meu filho estuda em escola pública, eu faço uso do SUS, eu tenho eu posso falar. Por quê? Porque eu faço uso do SUS, eu faço uso da rede pública. Então, assim, eu sou igual a você, que está em casa. E as pessoas que perguntaram assim, pô, quem está te bancando? Quem está me bancando é a própria gestão atual. Porque ela está causando indignação nas pessoas que estão olhando por dentro, que tem a visão de dentro, não de fora de Pinhais. Quem tem a visão de fora, vai e volta e está tudo tranquilo. Mas quem tem a visão de dentro de Pinhais, quem olha por dentro as coisas, acaba se indignando. E isso gera nessa pessoa o quê? Uma voz, que muitas vezes eu tenho que ser. Às vezes eu tenho que ser essa voz. Muitas pessoas acabam pedindo isso, para que eu seja uma voz delas, né? E eu tento ser isso. Eu tento ser uma voz, eu tento falar aquilo que as pessoas que estão em casa dizem, na cara, né? O que é muito difícil. As pessoas, às vezes, têm medo de magoar, ou têm medo de perder amizade, ou têm medo de sofrer retaliações. No entanto, eu não tenho esse problema quanto a isso. E quero continuar sendo uma voz da população que está em casa, né? Quero agradecer muito mesmo, porque é muito difícil ter o prestígio de uma pessoa, Chicão. Sabe? O prestígio, o respeito de uma pessoa é muito difícil de conseguir. Muito mesmo. Então, eu quero realmente agradecer a quem está em casa, a quem realmente tem dado esse prazer, esse privilégio, né, para mim, que é de ser tratado com o respeito que você me trata. Valeu. Agradeço muito também a tua compreensão. E, antes de encerrar aqui, o Márcio Mainardi entrou. Também, obrigado, Márcio Mainardi. O Josué Valério. Me chama aí, Chicão. Vamos programar uma volta sua aqui, sim, Josué Valério. Valeu? Vamos sim. Dá um like aí, compartilhem o nosso programa para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, né? E você ajuda para que esse trabalho seja cada vez mais divulgado. Inclusive, o Josué vai ter um evento que ele vai fazer agora, não sei se dia 26, que é com relação à rodovia, né? Isso. Agora vamos conversar com ele também. Mas, então, eu quero agradecer muito a sua participação, quero agradecer realmente de coração a você ter aceito o convite e também a franqueza com que você respondeu a todas as perguntas. Sim. Beleza? Obrigado, um grande abraço para você. Aí, agora, deixa eu pôr isso aqui para cá.